pessoas que telefonam ao ordenador para o Instagram. Mas acho que coisa por causa da. Não aconteceu coisa, já? Por causa da página do Instagram, sabe? Só para formar o comentário aqui. Abrir interseção aqui, vamos meter a horário. Esse foi o pirona. Já está no ar. Um, dois, um, dois. Yeah. Okay. Nós já podemos começar, né? Rebaixar a baia. Sim. Até nos telefones no silêncio. Esse fundo, meu Deus. Você está orando muito. Vou falar com o pastor Silas. Próxima consagração tem que direito. Esse novo defunto, não. Esse homem, só cumprir o teu ministério aqui agora. Não, esse homem está orando muito. Isso não é coisa da terra. Fala sobre minhas filhas aí no TikTok. Isso vai parar isso. Tem uma página que vem do pastor, né? Minha? Sim, já criaram uma falsa. Tem a mesma fotografia. Então deixa pra mamãe mais um pouquinho. Pediram. Deixa, como é que tá? Deixa eu ver. Não a página não, pastor. Já cliquei lá para ver. Deixa eu ver. A página tem quantos seguidores? Não, prenderam o som. O som tá bloqueado. Não tem nada a ver com o pastor. Eu conheço a página do pastor. Não deixa a tradução? Ah, sim, com certeza.
Ligado o som. Estamos em 3, 2, 1. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Shalom Adonai, paz do Senhor a todos que estão do outro lado, a todos que vão entrando. Você que vai entrando, tu que vais entrando, partilha o máximo que puder a nossa live. Muito boa noite, mais um dia, mais um sábado de Percursos da Vida com Deus. Obrigado por fazer parte deste programa, obrigado por fazer parte desta equipa maravilhosa. Deixa-me cá dizer que nós estamos aqui no estúdio da Marquetia, né, que está fazendo a cobertura toda do nosso programa, um grande parceiro nosso. Deixa-me cumprimentar a toda a equipa do Percursos da Vida com Deus. Obrigado pela parceria, obrigado pela dedicação. A vocês eu amo muito, 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 muito. Você que vai entrando, vai partilhando o máximo que puder a nossa live, amém? Vai partilhando, partilhando e partilhando. Deixa-me cumprimentar a minha mãe, está do outro lado. Mamusca do meu coração, paz do Senhor, Shalom Adonai. Deixa-me cumprimentar aqui o irmão Carvalho, a irmã Liliana, a Etelvina, minha mana. Um beijinho, um beijão grande do teu coração. Vai partilhando a nossa live, você que vai entrando. Partilhe, partilhe. Hoje teremos um momento aqui muito impactante que vai impactar a tua vida, vai abrir a tua mente e eu sei que a tua vida não será a mesma. Deixa passar aqui o microfone ao Abednego. Abednego, eu consigo agora. Boa noite a todos, Shalom Adonai a todos que nos acompanham. Mais um momento épico para todos nós, né? Um momento que nós esperamos. Portanto, partilhem o máximo que puderem e façam o favor de não saírem, amém, da live, porque nós cremos que serão ricamente abençoados hoje pelas palavras desse grande homem de Deus. Saudamos a todos que nos acompanham, os nossos pastores, pastor Jorge Batista, a comunidade Adonai, a juventude Adonai, o grupo Vamos Despertar, portanto toda a gente que acompanha o Percurso da Vida. Assim, não podíamos esquecer da Urzia Paulo, né? Urzia faz parte da equipe. Também faz parte da equipe. Urzia, um beijinho grande para si. Maravilha. Do outro lado, obrigado. Eu sei que estás a trabalhar aqui na BEC, assim como a Nadilma, a Hilda, né? Isso. Luiz, a todos. Obrigado. Muito obrigado. Partilhe o máximo, antes mesmo de darmos aqui a abertura à nossa live. Vai partilhando, partilhe o máximo que puder. Ajudem-nos, por favor, tu que estás em casa, a perceber se a live está boa. Nós hoje queremos passar uma live abençoada. E eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, eu hoje quero uma live abençoada e abençoadora. Não há cortes hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje não haverá cortes, não haverá falhas de comunicação. Então, tu que estás em casa, nos ajuda a perceber se a imagem está boa, se o som está bom. Tá audível. Não saia daí, não saia. O nosso convidado já está aqui, Maravilha. mas ainda não vamos passar o microfone a ele. Tu que estás em casa, fecha os teus olhos, amém? Vamos abrir a live em oração, com medo de praxe. Nós somos cristãs, então é óbvio que nós temos que abrir a nossa live em oração. Fecha os teus olhos. A você que está aqui no estúdio também, fecha os teus olhos por alguns minutos, aqui com a anuência do nosso pastor. Vamos abrir a nossa live, amém? Oremos. Senhor, obrigada. Deus, obrigada pelo teu amor. Obrigado, Deus, porque tu és bom. Pai, obrigado porque mais um dia, mais um sábado de Percursos da Vida com Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos dado entendimento da tua palavra. O Senhor tem nos dado entendimento daquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações.
Pai, queremos entregar essa live na palma das tuas mãos. Queremos entregar todos os parceiros, Senhor, todos que têm abraçado esse percurso da vida com Deus no trono da tua graça. A todos que estão a ver essa live, Pai eterno, que seja impactado com aquilo que será falado aqui nesta noite. Pai, obrigado, Senhor, pelo convidado de hoje, pelo teu servo, pelo homem de Deus. Obrigado, Pai eterno, porque ele em nenhum momento vacilou e abraçou, Rei da Glória, partilhar consigo aquilo que tu tens trazido ao seu coração. Pai, não a nós, mas a ti, não a nós, mas ao teu reino. Senhor, sê conosco. Pai eterno, os que verão essa live a posterior, que sejam impactados pelo poder que há no nome de Jesus. Assim oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória Shalom, a Deus. shalom, shalom. Deixa mais uma vez aqui frisar, queremos cumprimentar a nossa comunidade. Nós somos da comunidade Adonai Internacional, Amém. dirigida pelo reverendo pastor Jorge Batista. É o nosso pai espiritual, nosso pai na fé. Nós pertencemos a essa grande comunidade. Cumprimentar também a nossa mãe, a pastora Elizabeth Neto. Mãe, fiz este ano, a semana passada, um beijão para si, um beijão grande mesmo. Dizer que te amamos muito e que Deus possa ricamente abençoar. Deixa-me já passar aqui o microfone então ao nosso convidado de hoje. Deixa-me cumprimentar o convidado de hoje, Pastor Abel. Shalom Adonai, boa noite, paz do Senhor. Shalom Adonai. Muito obrigado, estamos aqui. Deus seja louvado. Obrigado, Abednego. Cumprimento aqui o Shalom Adonai, pastor Abel. Grande homem, Shalom Adonai, Abednego. É uma honra ter o pastor aqui. É uma bênção para nós. Deus seja louvado. Amém. pastor. Eu pedi para falar um bocadinho alto, porque a lapela às vezes Ok. Com certeza. Com certeza. Passar o pastor. Vamos mudar aqui para entregar aqui o outro microfone ao pastor. Se quiser ter na mão, né, o microfone para que então se sinta confortável melhor. Pastor, eu quero que se apresente, fale um bocadinho de si, a sua biografia, para quem não o conhece. A câmara do pastor é esta, que está aqui. Por favor, pastor, para quem não o conhece, quem é o pastor Abel Souza? Amém. Quero saudar nossos irmãos com a paz, Senhora. Pastor Abel de Souza é vosso irmão. Plenitude da Fé, Charles, uma igreja caráter internacional. Nós estamos situados na Avenida 21 de Janeiro. E pastor Abel de Souza é casado com a diaconisa Marisa de Souza, pai de 2 filhos, Alfânia de Souza e a Paulo de Souza. Eu acho que mais ou menos, né? Uma coisa. Amém, glórias a Deus. Deixa-me cumprimentar aqui também a minha irmã, a pastora Stella Lufaquem, da paz do Glória a Senhor, Deus. minha mana, Shalom Adonai, a todos os homens e mulheres de Deus que estão nessa live. Boa noite, Shalom Adonai. Vai partilhando a nossa live. Hoje temos aqui um tema muito pertinente que eu sei que vai impactar a tua vida e ela nunca mais será a mesma. Pastor, fala-nos um bocadinho aqui. Damos aqui um bocadinho a sua biografia. Sabemos que o pastor é mentor, é professor. Onde vem essa paixão por mentoria, por professor, por ensinamento? De onde vem isso? Fala-nos um bocadinho, por favor. Primeiro gostaria de dizer que é um passo chamado. Dentro da vida do homem, o homem tem que saber interpretar a voz de Deus. Então, a gente só seguiu aquilo que Deus nos mostrou que realmente a gente seria. Ou seja, o homem nunca pode estar nem além e nem atrás da visão de Deus. Sempre que o homem esteja alinhado aos propósitos de Deus, o homem conhece quem realmente nós somos. Todos nós nascemos para exercer uma função.
Por que que muita gente não cresce na vida? É quando o homem não está alinhado segundo o propósito de Deus na sua vida. Porque existe um Criador, nós somos a criatura. Enquanto o Criador não saber qual é o propósito que ele tem com a criatura, vamos caminhar fora do propósito. Então Deus mostrou-me que eu nasci para ensinar, não é? Então, se realmente eu já sei qual é o meu propósito da vida, a tendência é me preparar. Então, depois da descoberta, nos preparamos, formamos, e hoje estamos aqui, não é? Viver aquilo que é o propósito das nossas vidas. Amém. Amém. Sim. Não. Ok. Ainda não. Pastor, também aqui vimos que é líder, né? Também é professor de liderança, isso também está englobado dentro daquilo que é o ensinamento que acabou de dizer. Pastor, diz-nos um bocadinho, investigamos um bocadinho, temos acompanhado o seu percurso de vida, aquilo que é o seu historial, aquilo que é a base do seu ensinamento. E notamos que tem falado muito sobre realidades espirituais. Mas antes mesmo de entrarmos para o nosso tema, eu queria perceber onde e porquê destes ensinamentos. Viveu alguma coisa que lhe levou à descoberta desses ensinamentos? Porque fala de questões muito sérias e muito realistas na nossa sociedade e no mundo atual. O que lhe levou a isso? É o ensinamento em si, o mundo em si, ou passou por alguma situação que lhe fez então descobrir e estudar sobre isso, sobre essas realidades espirituais? Exatamente. A forma como o pastor fala da situação, a entrega do pastor na situação, nós percebemos que é um envolvimento sério, né? Então nós gostaríamos de ouvir mais o pastor a falar a respeito. Com certeza. Poderia responder da seguinte forma. Falar do mundo espiritual, ela nos exige, primeiro, vocação, separação, chamado. O mundo espiritual não é só questão de formação teológica. Nós temos aí dentro da composição teológica, que é a pneumatologia, que vai estar sobre a área dos espíritos, e também temos outras áreas que fomentam os conteúdos relacionados ao mundo espiritual. Mas, em particular, dentro da composição do chamado, todos nós temos uma mensagem específica. Nós podemos falar de tudo, mas existe algo que nos identifica. Então, eu como pastor já falei de quase tudo. Inclusive sou professor de teologia e nós crescemos a ensinar, a pregar. Durante o percurso da vida, Deus nos trouxe problema. E eu começo aqui com a primeira palavra de sabedoria. O nível de problema que Deus te apresenta determina a capacidade que você tem. Para você descobrir quem você é, veja o tipo de problema que Deus te apresenta. Então Deus começou a me trazer pessoas com problemas. E eu, sem saber, fui movido dentro da cosmovisão da inocência. No mundo espiritual tem duas fases. Tem a fase da inocência e a fase da consciência. Você vai operar porque está sendo movido pela inocência. Depois tem a segunda fase que você vai começar a operar porque está sendo movido pela consciência. Então, já na inocência, Deus começou a trazer resultados em famílias. Um tempo atrás, os telefones não paravam de tocar. Pessoas estão a ligar, pastor. Quando o pastor pregava, passou aqui, eu tinha um problema. Na medida que o pastor começou a falar desse assunto ligado ao mundo da libertação, fui liberta, só por uma palavra liberada. Pessoas queriam saber mais sobre o pastor. Então comecei a ver alguma coisa de Deus dentro dessa área. Então a gente começou agora a pesquisar fundo, porque a pesquisa não tem nada a ver mais com o chamado. Pesquisa tem a ver com a preparação do chamado. Quando você descobre quem você é, agora a forma como você vai ter o conhecimento tem a ver com a tua preparação, né? Tem que ir atrás do conhecimento, tem que aprimorar, tem que se capacitar, tem que se treinar mais. Então, nesse treinamento, a gente foi descobrir certas coisas. E eu via que problemas que Deus me trazia, eu naturalmente dizia que não é da minha dimensão, mas pessoas eram impactadas, não é? E também eram transformadas. Então, no meio disso tudo, só havia uma palavra. Eu fui chamado para fazer isso. Aleluias. Amém. É por isso que eu defino o meu chamado como duas palavras, que é transformação e mudança. Amém. Sim, mais ou Amém. menos. Eu vou pedir aqui, por favor, aumentem o nosso som
Quem está em casa está a dizer que o nosso som está baixo, o meu está baixo, o meu está baixo, o do pastor também está ótimo. Eu vou querer, por favor. Também está ótimo. Já? Ok, está bem. Pastor, é muito pertinente, é muito importante e passou-nos aqui algo muito importante mesmo e impactante. Basicamente o pastor acabou de nos dizer como é que funciona o mundo espiritual. E eu vou dizer e vou querer que o pastor repete mais ou menos, mas em palavras que nós possamos entender e compreender. Pastor, como é que funciona o mundo espiritual? Existem várias formas do mundo espiritual. E quero dizer que o mundo espiritual, digo que é o princípio. Tudo que acontece no mundo natural é resultado daquilo que acontece no mundo espiritual. Não tem nenhum envolvimento no mundo natural que não teve uma ocorrência no mundo espiritual. É por isso, nós falamos muito em sonhos, e eu estou aqui a trabalhar muito em sonhos. Ainda amanhã estarei a pregar sobre sonhos. Deus, na fase atual, ele trabalha muito em sonhos. O que é sonho para nós? A psicologia, o Sigmund Freud, vai falar que o sonho vai ser o quê? Uma manifestação que o homem vai ter no período de sonolência, não é? Vai ser uma imaginação profunda que o homem vai ter. Mas nós definimos sonho como 3 características. Existe sonho de Deus, que são os planos de Deus para a vida do homem. Existe sonho do homem, que são fruto de pensamento. O homem, se durante o dia pensar em certas coisas, então é possível que ele sonhe com aquilo. Às vezes não tem nada a ver com Deus nem com Satanás, é fruto do seu pensamento. Ocorreu durante o dia e o homem sonha durante a noite. E tem um terceiro sonho, que é o sonho maligno. Sim. Agora, para falar sobre o mundo espiritual, são impactos das ocorrências das coisas que não se apalpam, não se vejam. Então, quem comanda as coisas que se vejam são as coisas que não se vejam. Esse é o mundo espiritual. Maravilha. O mundo natural é movido pelo mundo espiritual. Até o dinheiro que a pessoa ganha, o salário que a pessoa tem, o marido que a pessoa tem, tudo é um envolvimento do mundo espiritual. Então, se o homem não saber trabalhar com o mundo espiritual, ele vai viver na deriva, vai viver como um saco que está aí para aqui, está aí para lá, como uma ciranda, não é? Então, é necessário que o homem perceba como é movido o mundo espiritual. E o mundo espiritual é movido por 2 seres. Primeiro pelo nosso Criador, que é Deus, seguindo pela força maligna. Você já se perguntou por que as pessoas são atropeladas na estrada? My God. Por quê? Se é uma estrada onde a pessoa frequenta, existe um filme americano que explica sobre os inimigos invisíveis. Yes. A pessoa está assim, na estrada, se assusta, marcou passo, e o carro passou, bateu nessa pessoa. Sim. Há Você coisas que pergunta- acontecem também, a pessoa está em pé e vem um carro e mesmo estando o carro bem estacionado e vem um carro e bate a pessoa morre. Chama-se do nada. movimento espiritual. Por trás de uma ação natural, existe uma reação do mundo espiritual. E só para tocar mais aqui em algum ponto, gostaria de dizer que há uma pergunta que disse: como identificar alguém que é chamado do mundo espiritual? Sim, sim. É muito simples. Você se pegar um estagiário de medicina, lhe dar um caso, ele conhece como funciona a medicina, lhe dar um caso para poder combater, ou seja, para diagnosticar a patologia que está no paciente, essa pessoa vai perder muito tempo. Mas se viu um especialista na área, onde alguns ficaram 3 dias, 5 dias, essa pessoa pode ficar 2 horas. Então, a forma como se revela o ministério do homem tem a ver com o tempo que a pessoa faz naquilo. Meu Deus. Há professores para ensinar uma aula, para fazer entender os alunos, fazem 1 semana. Mas quem for chamado para dar aula, quando sentarem apenas uma aula, uma lição, vocês vão entender uma matéria de apenas 1 semestre. Então, a vocação tem a ver com a capacidade que Deus deu para você exercer. É por isso que Paulo está a dizer, em 1 Coríntios 7:20, cada um fique na vocação em que for chamado. Muita gente está a exercer chamado fora do seu chamado. Aleluias. Todos Amém. nós fomos chamados, mas não chamados para fazer tudo. Aleluia. Amém. Paulo começa a entrar dentro do mundo espiritual, fala sobre a natureza do corpo do homem. Yes. Se você vê o livro de Romanos, capítulo 12, Paulo começa a desmistificar sobre o estado da composição do homem. Para mim, falar sobre o estado da composição do homem, o homem é um ser tricotômico.
Existe uma doutrina chamada a doutrina da tricotomia, que é a transcomposição que o homem tem. Os elementos que compõem o homem tem três naturezas. Paulo está a falar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz que nosso Deus nos santifica, nos justifica na alma, no corpo e no espírito. Então são três naturezas. Se você medir, existe uma natureza natural, mas duas naturezas sobrenatural. Quer dizer que o mundo sobrenatural tem influência no mundo natural. Agora, Paulo começa a dizer em Romanos que as mãos não fazem o serviço da boca. E a boca não faz o serviço das pernas. Isso é muito forte. Então, quando você descobrir qual é a tua função dentro do corpo de Cristo, você vai começar a produzir resultados. Aleluia. Por que muitos não geram fruto? É porque estão no corpo certo, mas exercer função errada. Como é que nós podemos, de forma mais fácil, dar conta de nossas funções em Cristo? Nós vamos dar conta de nossas funções em Cristo, segundo o resultado que a gente vai prestar nas pessoas. Existem pessoas que foram chamadas para trabalhar com câncer. Crianças fazerem barulho, quando eles chegar, a criança calam, todo mundo fica quieto. Esse é o chamado, lidar com crianças. A pessoa que quando está a louvar, a pessoa vieram magoado, depois desse culto vão se matar. Yes. Mas quando ouvir essa pessoa cantar, essa pessoa se converte. Nem todo mundo Aleluia. vai se converter na palavra. É verdade. Então, quando a pessoa que tem problema se depara com o homem do chamado, há uma intervenção espiritual. Yes. O pastor despertou algo em mim. Eu gostava de saber, nem todo mundo tem um ministério. Não entendo? Nem todo mundo tem um ministério. Estamos a falar de chamado. Chamado, não ministério. Estamos a falar de chamado. Sim, mas... Se nós ir no ministério, vamos ir distante. Estamos a falar só de chamado ainda. Ah, tá bom, Sim. tá bom. Despertou aqui algo em mim e pronto. Mas o pastor dizia... Sim, estava a falar sobre a composição do chamado. Como caracterizar um chamado. Existem pessoas que foram chamadas só para mexer em som. É aí que eu levanto uma questão. Há muitas igrejas que estão sempre a investir no som. Por quê? São mãos que não são consagradas naquela área. Há pessoa que são chamado quando mexer som vai estar bom na igreja. Esse é o chamado. É por isso que Paulo senta a falar sobre o chamado. Todos nós temos chamado. E cada um fica onde? Na vocação em que foi chamado. Aleluia. Glória. Yes. Existem mulheres que sabem cozinhar, mas quando você lhe dá o prato específico para te Yes. cozinhar, Yes. vai trazer o melhor prato. Amém. Amém. Existem restaurantes, todos são restaurantes, mas há restaurante que define as melhores qualidades. Oh, Há glória. restaurante que a especialidade é fazer hambúrguer. Yeah. São especiais em hambúrguer. Mas se pedir uma outra comida, vai ser uma vergonha. Ok. Mas se você ir em outro restaurante, vai encontrar que são bons em bitoque. Mas se pedir um hambúrguer, também é uma vergonha. Quer dizer que o chamado fala de especialidade. Qual é a tua especialidade? A empresa é só uma, mas dentro da empresa tem vários funcionários. O homem do recurso humano não pode se meter com o homem da gestão administrativa. Estamos na mesma empresa, mas cada um tem a sua função. Você está na empresa da Sonangol, mas você ganha, não por estar na Sonangol, porque você exerce um chamado como secretário. Yes. O dia que o secretário sair da secretaria, Yes. exercer função do recurso humano, Yes. não vai ganhar seu dinheiro. Yes. Ele produziu, mas não produziu na sua área. Oh, glória. Quando a entidade patronal lhe procurar na secretaria, não está, mas está na empresa. Estás a ver? É assim no mundo espiritual. Há pessoas que estão dentro do corpo de Cristo, mas estão produzindo na área errada. E Quando- pastor, como é que nós conseguimos identificar? O pastor disse aqui, vamos voltar para trás. Eu vou voltar aqui para trás, desculpa, pastor, cortá-lo e depois vamos nesta questão. O pastor falou sobre acidentes. Como é que os acidentes acontecem na estrada? O pastor disse que pessoas facilmente são atropeladas. O funcionamento do mundo espiritual. Quero que desfaça aqui um bocadinho isso. O porquê que essas coisas acontecem? Por que essas mortes do nada acontecem? Porque ultimamente, no mundo em que vivemos, essas coisas têm acontecido muito. Assim como mortes têm acontecido nas estradas, mortes têm acontecido também nos hospitais. Com certeza. Nos serviços, o pastor acabou de dizer aqui que muitos não conhecem o seu chamado. Como é que nós conseguimos identificar? Mas primeiro, pastor, vamos partir pelo princípio. O porquê que essas mortes têm acontecido? O que acontece no mundo espiritual? E como é que nós podemos identificar para poder quebrar isso? Nós que somos cristãos, como é que nós podemos, em Cristo Jesus, ter uma forma de identificar e poder atacar o alvo? Existem muitas formas. E eu vou começar a dizer aqui
O mundo espiritual só tem 3 características. O livro de João, capítulo número 10, versículo 10, diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Se você entrar sobre o mundo espiritual, vamos encontrar sobre angiologia. O que é angiologia? Angiologia é a parte que vai estudar sobre a doutrina dos anjos. Mas dentro da angiologia vamos também conhecer os anjos caídos. Não é? Vamos encontrar um querubim, vamos encontrar Satanás, que é o Lúcifer. Este Satanás, que é o anjo caído, quando Deus lhe destitui da sua função, que era príncipe de louvor, ele vai cair no céu com a 10ª parte, ou a terça parte. Na medida que cai aqui na terra, é onde nós vamos encontrar os demônios. No mundo espiritual das trevas existe organização. Nem todo demônio exerce a mesma função. Aleluia. Eles são demônios, mas nem todos exercem a mesma função. O que me deixa mais triste às vezes é o quê? Quando os demônios se unem para matar alguém, eles vão num sufoco, com um único objetivo. Às vezes o mundo das trevas é muito mais unido em relação a nós como a igreja. Glórias a Deus. É verdade, pastor. Isso é uma coisa muito séria que o pastor está a dizer. Você que está em casa, pastor, deixa-me só... Eu, se fosse você, eu partilhava essa live com os meus familiares. Amém. Eu, se fosse você, partilhava com meu irmão, com meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, com os meus pais. Partilha essa live. Nós estamos num aprendizado. Isso vai abrir a tua mente. Eu acredito que você hoje vai sair dessa live com uma forma diferente de orar. Nós estamos a aprender aqui como funciona o mundo espiritual e isso está a impactar. Nós que estamos aqui, pastor, eu estou extremamente arrepiada e eu acredito que você que está do outro lado também. Partilhe o máximo que puder, abençoe alguém, permita com que outras pessoas também sejam extremamente abençoadas com este ensino que está-se a falar aqui hoje. Pastor, por favor. Também gostaria de dizer, existe um versículo na Bíblia. Nós em teologia chamamos hermenêutica. A expressão hermenêutica no original, na etimologia da palavra original, ela quer dizer Hermes. Hermes no grego significa dizer interpretação. Se nós pegar o livro de São João, ou livro de João, ou livro de Lucas, Marcos, capítulo 4, versículo número 29, diz que Jesus agora vai com seus discípulos no mar, não é? E houve uma tempestade imensa. Eu vou ilustrar esse pensamento para nós poder movimentar o mundo espiritual. Jesus nos dá treinamento sobre a pneumatologia, ou seja, a doutrina dos espíritos. Quando a Bíblia fala sobre o vento, a Bíblia fala que o vento se levantou e começou a mover, tocar nas águas. E as águas começaram a se movimentar, entraram no barco. A Bíblia fala que os discípulos, antes de acordarem o Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, então tentaram remediar. O que estavam a remediar? Nós chamamos conjectura. Na conjectura nós podemos aplicar o que os discípulos estavam a fazer. Então, se a água entrava no barco, supostamente os discípulos pegavam um recipiente para fazer o quê? Tirar a água do barco para fora do barco. É aqui onde nós vamos descobrir. Não se procura um feiticeiro ou um curandeiro para resolver um problema. Porque se a água está a sair do mar para entrar no barco, eu estou a tirar a água do barco para fora do mar, quer dizer que se conhece. A mesma água que sai do barco para o mar é a mesma água que sai do mar para o barco. Agora, é aqui onde muita gente vai procurar, me lançaram tala. Eu vou procurar uma solução. Quem me lançou tala? Não é? Quando você vai num curandeiro, é uma água que você está a procurar. Existe outra fonte da água. A água que está no barco não veio do barco, veio do mar. E quem lançou tala não é uma água que está no barco, é a água que está no mar. É por isso mulheres quando vão numa casa de macumaria para tratar um assunto de relacionamento, para tratar um assunto virado à finança, não está a procurar a solução certa. É atrás da água. O que me chama a atenção é que quando os discípulos estavam comovidos, os discípulos esqueceram de algo. Jesus estava no barco. E aqui é uma palavra de fortalecimento. Não há problema que a gente passa sozinho. Aleluia. Por mais que você passe problemas grandes, Jesus está sempre presente. Aleluia. O que vai determinar a solução do problema é a forma como você vai se interpretar com Jesus. Cristo estava a descansar onde as pessoas estavam a morrer. Muita gente morre sem pedir socorro em Cristo. Jesus nunca vai se mover na sua vida sem você se movimentar. O seu movimento determina o movimento de Cristo. Se os discípulos poderiam permanecer parados no barco, o barco poderia encher. Jesus poderia continuar a dormir. Aleluia.
Então, lembraram que o mestre estava e acordaram o mestre. Discípulos perderam muito tempo em tirar água, mas quando Jesus levantou, não perdeu tempo em tirar água. Aleluia. O que é que disse? Yes. Vento para. Yes. Por quê? Aqui encontramos duas bases. Yes. Mundo espiritual é movido por duas bases, que é causas e origem. Nós perdemos muito tempo com causa, esquecemos a origem. Às vezes está por trás do comportamento negativo do esposo. O meu marido bate muito, ele é agressivo, agora está a me trair. A questão não é ele ser agressivo. Por trás dessa agressividade, desta violência, existe uma origem. Yes. Há pessoas que estão a exercer força Yes. da influência espiritual dos seus ancestrais. Existe homem, a momento, põe mão na sua cara, diz: por que eu faço isso na esposa? Por que eu traio minha mulher? Por que eu não sou fiel com a esposa? Ele age na inconsciência, né? Com certeza. A pessoa que comete criminalidade, que comete o homicídio, há momento ele chega na cadeia, põe mão na cabeça: por que eu matei? É aí quando a gente descobre que coisas erradas, 90,9% não é feita pelo homem, é por uma ação. E a psicologia diz que o homem tem duas forças, tem duas vozes. Há uma voz que diz faz, uma voz que diz que não faz. Sim, sim, sim. São movimentos das duas vozes. Então, às vezes, a pessoa é comovida a fazer, não é? Porque obedeceu a voz negativa. O grande problema não é o ladrão que rouba, é a força que influencia o ladrão a roubar. Yes. A pessoa que rouba também não quer roubar. Se eu te dizer, a pessoa que roubou o telefone agora, ao momento ele senta: por que eu roubei o telefone? Por que eu assaltei a casa? Por que eu recebi carro? Por que eu dei tiro? Meu plano apenas era entrar nessa casa, levar Sim, sim, sim. a Isso viatura. ouve-se muito, sim, ouve-se A pessoa muito. se arrepende. Sim, sim. O momento de arrependimento é o momento que o Espírito dele está a falar com ele. Porque o homem é um ser movido por 12 espíritos. Um é o anjo, que a Bíblia fala no livro de Salmos, de número 34, verso 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Yes. Então é necessário a gente temer. Então, falta de temor a Deus nos traz um demônio. Todo homem tem presença ou de um demônio ou de um anjo. Ninguém está só. Não existe uma força neutra no meio. Todos nós temos uma influência. É por isso, às vezes, as pessoas cometem, mesmo nós estamos aqui a falar, há momentos que nós caímos, cometemos falhas, é porque ouvimos a voz negativa. Ouvimos o espírito negativo. Então, o mundo espiritual é movido por essa força, que é a origem. Nós não podemos perder tempo em combater a causa. Exemplo, quais são das causas que prejudicam muito o mundo espiritual? Há pessoas que frequentam hotel, frequentam hospedaria. Sim. Esse homem vai no hotel, vai na hospedaria, vai se envolver com uma certa mulher. Então, depois da relação sexual, o homem pega, nesse caso, o preservativo, não é? Com sêmen, vai deitar. Sim. O homem deitou. Sim. É por isso que muita gente está pobre. Por quê, pastor? Por que estão pobres? Porque a riqueza ou a prosperidade do homem tem a ver com a sua DNA. Já se perguntaram por que um homem, uma criança é parecido com seu pai? A beleza de uma criança é projetada no seu DNA. E o sêmen do homem produz a característica que o homem tem. O teu estado de adulto, ele é produzido pelo teu sêmen. É por isso que a mulher e o homem, os dois carregam a criança. Só que quando a mulher carrega a criança física. Yes. Mas o homem carrega a criança espiritual. Sim, sim. A criança não começa com a mulher, começa com o homem. Yes. A gravidez da mulher é física. Mas para a mulher ficar grávida, o homem tem que libertar o que está dentro dele. Yes. Quer dizer que a criança não começa com a mulher, começa com o homem. Sim. O homem vai implementar a criança dentro da mulher. Sim. Só que na mulher tem peso, mas no homem não tem peso. Mas no homem já existe. Há muitas coisas que já existem estão no invisível. Mas quando vem no visível é para impactar. Deus às vezes permite guardar o invisível para não trazer problema no visível. Por que nossas bênçãos atrasam? Por uma coisa. Porque quando algo chega no visível, o problema começa. Existem pessoas que Deus não vai revelar sua bênção no visível, porque não tem estrutura para suportar o nível de perseguição. As perseguições começam quando nós manifestamos o que está dentro para fora. Enquanto você vê no segredo de Deus, você guarda a tua grandeza. Enquanto nós vemos no segredo de Deus, nós guardamos a nossa grandeza. Os adversários só se manifestam quando você manifesta quem você é. Sim, sim. As pessoas que mais conseguem conservar os seus segredos são as pessoas que mais chegam distantes. É verdade, é verdade. Então, o maior fracasso no homem, o segredo da vida, os sonhos, os planos, não devemos manifestar nossos planos a qualquer pessoa. Porque os combates na vida do homem começam quando você manifesta seu plano.
A pessoa que talvez abriu a Unitel, talvez não é o mentor da ideia. Falando nisso, pastor, vamos recuar aqui um bocadinho. Nós vemos que nós seres humanos temos amigos, temos amigas e nós contamos segredos. É possível um amigo, uma amiga impedir com que nós não conseguimos trabalhar em algum sítio, impedir com que uma empresa possa não nos aceitar ou não nos selecionar, nos impedir com que a gente não case, porque o pastor está aqui a dizer que nós temos que preservar, guardar os nossos segredos. Como é que isso funciona no mundo espiritual? O melhor amigo do homem é o próprio homem. Se nós ir na luz da Bíblia, vamos ver que as pessoas que mais prejudicaram não eram até amigos, eram irmão. Quem matou Abel? Seu irmão. Seu irmão. Seu irmão. Você é muito forte. Hã? Seu irmão. Não é seu irmão? Quem traiu Jesus? Não era seu amigo? Yes. Pessoa que andou com ele 3 anos e meio. Yes. Está a entender? Então a Bíblia revela que as suas mais próximas vezes acabam por constituir, ou por se tornar os piores inimigos. Nem todo mundo está preparado para suportar teu sucesso. Existem pessoas que são teu amigo enquanto você não tiver nada. Quando você começar a ter, vira teu inimigo. Existem amigos que são amigos quando você não tem carro. Quando você tiver carro, a amizade terminou. Então nós temos que saber que o melhor amigo do homem é o próprio homem. A Bíblia fala que maldito que é o homem que confia no homem. Agora, isso não descarta a possibilidade da gente não ter amigos, mas nós temos que saber medir. Então o homem tem que saber que nem qualquer pessoa nós temos que comunicar as coisas espirituais. E ainda hoje fazia um trabalho espiritual e ensinei isso num filho espiritual. Quando você tem uma visitação, tem um pressentimento, tem um sonho, até o momento que você não manifesta o sonho ainda está contigo. Quando é que os demônios se apercebem que a gente vai chegar em algum lugar, ou a gente vai somar? Eu tenho um filho que quer comprar uma casa no condomínio e ele, quando manifestou este sonho, comprar casa no condomínio, as lutas começaram. E ele me contava no telefone, eu falei, para agora, não me conte mais. Porque a partir do momento que ele conta este seu sonho, pastor, as lutas isso. começam. Pastor, não. Amém? Por favor, pastor. Como assim? É aqui onde Como assim, pastor, por favor? Não. É aqui. Pastor, como isso é transmissível se ele está a falar consigo no telemóvel? Está a falar comigo no móvel. O teu inimigo não é físico. O teu inimigo é invisível. Quem move o mundo visível são pessoas invisíveis. Meu Deus. Os demônios, eles trabalham com os bruxos, feiticeiros. Quem é feiticeiro? Feiticeiro é um homem que deu espaço para uma força negativa poder lhe influenciar. O feiticeiro é uma pessoa normal. O feiticeiro sem feitiço é uma pessoa normal. É por isso que o feiticeiro precisa da nossa ajuda. Nós libertamos há pouco um feiticeiro aqui. Essa pessoa só tinha 2 papéis. Qual é o papel? Ou comer na casa de óbito, ou ir comer no cemitério. 2 papéis. É por isso que estou a falar para os homens. Já se perguntaram por que nós temos agora no Estado que é IGAI. IGAI, não é? IGAI que trata os assuntos de corrupção. Você se perguntou, hoje o funcionário público, senta na mesma cadeira, hoje foi flagrado, ato de delito, não é? Cometer o quê? Cometer uma corrupção. Sim. Esse homem foi atuado na hora, foi expulso da função pública. Sim. Mas como é que é possível, na semana posterior, o seu colega vai cometer a mesma coisa? Mas será que o ato de expulsar o seu colega não serviu como exemplo? Então aqui sai uma palavra. O mundo espiritual move o mundo natural. Nem todas as pessoas fazem o que querem fazer. Algumas pessoas são movidas por algo que não querem fazer, mas acabam por fazer. Por quê? Porque não tem Deus na vida. O homem sem Deus é um instrumento usado de Satanás. Não é normal o homem, numa semana, se envolver com 4, 3 mulheres. Porque tem uma palavra, e eu poderia dizer aqui, o que você procura numa mulher, outra mulher tem. O que você procura numa mulher, outra mulher tem. As entradas podem ser diferentes, mas a satisfação é a mesma. O que faz, então, o que tem no mundo espiritual, pastor?
Isso é muito forte, meu Deus. Não tem que tocar aqui. Isso é muito forte, mas eu vou falar. Aqui, nós temos pessoas, amados, amadas. Você que está em casa, nós temos pessoas aqui no estúdio. E o estúdio todo. Nós aqui estamos num clima espiritual. Nós estamos aqui num momento espiritual. Eu acredito que você que está em casa também está num momento espiritual. Se fosse você, eu pegava uma agenda, eu pegava uma esfrográfica e apontava tudo que se está a falar aqui hoje. Isso é um aprendizado para o resto da vida. Isso é um aprendizado que vai impactar a tua vida e vai mudar a tua vida. Vai mudar o teu destino. Amém. Eu acredito que este dia, pastor, estava no propósito de Deus. Glórias a Deus. Amém. Este dia, o dia de hoje, estava no propósito de Deus. Amém. Para mudar a minha vida e a tua vida. Porque eu sei que a nossa vida já não será a mesma. Pastor, isso impactou-me e eu vou voltar. O pastor disse que o seu filho espiritual ia comprar uma casa e ele estava a falar consigo e você lhe disse para. Porque o mundo espiritual Amém. funciona com as coisas espirituais. E eu perguntei ao pastor qual o impacto que isso tem se ele só estava a partilhar consigo e no telemóvel. Deixa eu sentar aqui, vou sentar mesmo aqui. Quando você guarda os teus planos, só são seus. O demônio ou a força espiritual da treva não são omniscientes. Existem 3 atributos de Deus: omnisciência, Deus que sabe tudo; omnipotência, Deus que pode tudo; e omnipresença, Deus que pode estar, dois lugares ao mesmo tempo. Esses 3 atributos, os Satanás não têm. Então quer dizer que a força espiritual das trevas, enquanto o plano for partilhado, ou seja, enquanto o plano for seu, ele não se manifesta. Quando o filho tentou manifestar: pai, quero comprar uma casa, ouvi que está a falar de projetos, de grandeza. Ouve, sempre que você manifesta os teus projetos, os demônios estão preparados. E aí o modo operante começa. E se aquilo estiver só conosco, o demônio não se manifesta. Não se manifestam até o momento que você coloca em ação. Mas aqui abre-se um parênteses, pastor. Imaginemos que eu quero um conselho no projeto que eu tenho. Quero uma ideia. Quero Muito obrigado. bem esse plano. God bless you. Eu quero contar ao pastor. É aqui, desculpa por te cortar, se deixa de pegar para não ter que perder o fio de pensamento. É o seguinte: quando você tem um pensamento, nunca manifesta os teus pensamentos, os teus projetos, como pessoa que não está capacitado, primeiro para te orientar, depois suportar. São 2 coisas. Só deves, com certeza, só deves revelar os teus projetos, primeiro, numa pessoa que vai te mentorear, ou seja, te orientar, segundo, dar uma cobertura, uma intervenção espiritual. Aleluia. Se você contar os teus segredos ou teus projetos em alguém que não tem capacidade espiritual de poder criar uma intervenção espiritual e te aconselhar a meter isso em prática, você vai ter 2 problemas. Primeiro, os demônios que combatem essa pessoa, se realmente essa pessoa foi fraca no mundo espiritual, também te operam. Os demônios que te combatem também te operam. É aqui onde muitos projetos nunca dão certo. Estás a ver? Há muitos projetos que estão no plano. As suas silenciosas operam mais. Se você pegar a Bíblia, vai ver que a oração que teve mais velocidade é a oração do silêncio. A nossa irmã Ana, segundo a cronologia, a Bíblia fala que Ana orou durante 24 a 25 anos, não teve Samuel. Mas Ana mudou o percurso. Ana disse: não, eu já gritei muito, não vi nada, agora vou manter em silêncio. O dia que Ana manteve em silêncio, até o homem de Deus, o sumo sacerdote, o profeta, foi confundido, disse: essa mulher está bêbada. Quer dizer que quando você ativa a lei do silêncio, confunde quem é. Sacerdote, ele disse: essa mulher está bêbada. Por quê? Ana aplicou a lei do silêncio. Muitas pessoas, se for de sabedoria, estão a trabalhar, estão a orar no local do trabalho, aí não é para orar. Aí no César, Jesus dá-se do que é do César. Aí tens que aplicar a lei do silêncio. Existem muitas mulheres que trabalham no caixa, são bancárias, estão a trabalhar, mas Deus está a desaparecer. Querem largar o posto para orar na casa de banho, não é necessário. A maturidade espiritual te leva a você a orar no local. Quando você sente uma energia negativa, está a vir depositar dinheiro, a pessoa trabalha no banco, recebe um dinheiro, assim que recebeu o dinheiro, esse dinheiro não entrou para depositar, mas entrou para tirar. Estão a fazer ali a contagem no final, desapareceu X milhões. Você tem que pagar.
Por que você paga? Você não aplicou o chamado a oração do silêncio. A oração do silêncio é a estratégia que Deus nos deu para usar no momento. Você orar sem os teus colegas, sem o teu gerente, descobrir que você está a orar. Há pessoas que são movidas no mundo espiritual, não é? São crentes, mas por não saber aplicar as coisas certas, não é? São levados coisas certas. Está a entender? Eu estou a trabalhar no caixa. Eu já trabalhei no caixa há algum tempo. Estou a trabalhar, estou a ver, eu trabalhei bem. Mas como é que o dinheiro desapareceu? Yes. Existem dinheiro que vem para tirar dinheiro. Yes. Yes. Então, quando você aplica a lei do silêncio, vai estagnar. Essa pessoa que está a vir para te dar dinheiro, você está a orar para ele, língua estranha. Você está a orar para ele, olhar para ele. Antes de vir depositar, ele vai parar. Vai simular que está aí na casa de banho, está na casa de banho, fugiu. Você vê uma pessoa que seguiu a fila toda, ficou 3, 4 horas, mas foi em direção ao seu caixa. Pessoa espiritual faz pessoas mudarem de fila. Aleluia. Ou vai simular um comportamento para ir num outro colega, porque Yes. você está preparado. Yes. O homem espiritual tem que saber que a lei do silêncio funciona. Amém. Pastor, nós estamos a ser libertos por conhecimento. Pastor. conhecimento liberto. Mas deixa eu pegar mais aqui, Meu tem um Deus. ponto onde a nossa amada tocou. Então nós temos que ter cuidado em manifestar nossas coisas. Yes. O homem tem que saber guardar o seu segredo, porque segredo é a lei da elevação. Davi está no campo. Quando Davi está no campo, Deus deu inimigo invisível. Quando Davi matou leão e urso, a minha pergunta é, os irmãos de Davi sabiam que Davi matou leão e urso? Por quê? É luta do silêncio. As lutas do silêncio são as preparações para te apresentar na luta da multidão. Yes. Quando Deus deu Golias para lutar com Davi, não era luta, era promoção. Amém. O silêncio é o nível da preparação Amém. e a multidão é o nível da promoção. Yes. Quando Deus te apresenta o Golias da tua vida, para muitos parece gigante, mas para ti é uma oportunidade. Aleluia. Porque Deus às vezes vai te dar uma luta diante da multidão, é para revelar o nível da sua grandeza. Não é necessário Davi provar para todos que é grande, é só derrotar Golias e todo mundo reconhece que Davi é grande. Por quê? Davi já lutou no silêncio. Quem vence no silêncio está preparado para vencer na multidão. Amém. Aleluia. Quem você no silêncio? Aleluia. Às vezes queremos chegar na igreja, orar para todo mundo nos ver que nós oramos. Temos que gritar, porque Nós temos que parar de fazer as coisas da nós pensamos multidão. que se a gente não gritar, Deus não está nos ouvir. E eu sou assim, pastor, sou uma delas. Eu acho que se eu não tiver a Não, gritar, o problema não é Deus no não grito. vai me ouvir. Deixa eu pegar. O problema não é o grito, porque o grito também é uma coisa. Agora, o problema, estou a dizer, o silêncio não é tipo ficar parado. O silêncio é o quê? É o que você faz fora da ausência das pessoas. Amém. O grande homem é aquele que se treina sozinho. Aleluia. O maior treinamento é no invisível. Yes. O Michael Jordan, é isso, Michael Jordan. Ele, quando treinava de noite, na escuridão. Ele dizia, eu vou procurar encestar na escuridão, para quando eu chegar na luz, acertar. Quem procura acertar nos obstáculos, terá mais probabilidade de não falhar. Amém. Aleluia. Homem não é um obstáculo. Yes. É por isso, a vida é muito em silêncio. As pessoas que menos falam têm muitos resultados. E as pessoas que mais falam têm menos resultado. Eu falei muito, não vi nada. O dia que parei de falar, comecei a ver coisas grandes. Eu estou aqui, é fruto de silêncio. O silêncio está a me promover. Quando você cala, Deus te promove. Quando você fala, Deus te abate. Porque o silêncio revela a humildade. As pessoas silenciosas é aquele que não falam de si mesmo. Espera as pessoas falarem dele. Aleluia. Então estou a falar de resultado. Amém. Procura ter resultado. Nem todo mundo está preparado para medir a tua grandeza. Amém. Igreja, hoje eu falei de certas coisas, nunca tinha esse impacto. Hoje nós estamos a orar para as pessoas na Europa. Há pouco orei para uma senhora, sem ter noção. A senhora tinha uma pedra no rins, uma doutora. Oramos a parte da Holanda. Do nada ela foi curada. Aleluia. Uma cura instantânea, cura Glórias a interior. Deus. Nós estamos a orar para as pessoas que estão fora. A pergunta é, por que isso está a acontecer? E eu entendi, os milagres não têm nada a ver com o conhecimento ou a posição do homem. O milagre é a promoção de Deus na vida do homem. Amém. Quanto mais o homem entender quem é Deus, Yes. mais o homem vai distante. Yes. E eu digo aqui, o nível do conhecimento que o homem tem determina o nível da grandeza que Deus vai trazer para ele. Deus nunca vai dar o que você não conhece. Porque quando você recebe o que você não conhece, em vez de ser bênção, torna-te um perigo. As pessoas estão a viver perigo.
aquilo que poderia se tornar uma bênção. Pastor falou aqui do homem que envolve-se com 4 ou 5 mulheres na semana. Vamos voltar para esse tema. Vamos voltar para o tema, pastor. Nós vimos, Abdenego, fala sobre aquele tema que nós achamos muito pertinente das roupas. Roupas emprestadas. Roupas emprestadas. Mas temos que eu vou passar férias na casa de alguém, né? E eu uso a roupa Com do certeza. primo. É mais ou menos, grande homem, Abdenego, Sim, pastor. estão aqui presentes. Às vezes você vê, é tua irmã, é tua amiga. Mas a pergunta é, o que é que ela faz na tua ausência? A primeira palavra que a gente deve levantar aqui é o cuidado. Nem todos são nossos. Nossa, ok. O facto de ser parente não quer dizer que faz as mesmas coisas que você faz. Existe hoje chamado o poder da precipitação. Ou mesmo tem um termo que nós falamos que é o mediatismo. O mediatismo é o quê? É a pressa. Quiser ter coisas grandes em pouco tempo sem pagar sacrifício. Há muita gente hoje. Existem mulheres que estão a procurar casa de curandeiros. E hoje há um pacto que está a acontecer aqui em África, principalmente aqui em Angola. As mulheres vão à casa de curandeiro e deitam-se num caixão. Ficam 7 dias num caixão fechado. Isso para quê? Para quando saírem desse caixão, o primeiro homem que cruzar o seu caminho, se envolver com esta mulher, vai ter uma, não é bem doçura, vai ter um desejo profundo. É aqui onde muitas relações terminam. Há muitas mulheres que estão bem no lar e vejam que o marido está a apresentar um comportamento fora do normal, sem saber que esse esposo teve um contato com uma mulher das trevas. Eu aqui alerto mulher, o sexo não é para a mulher, o sexo é para o homem. É por isso o homem não mede esforço quando é para pagar, para fazer sexo. Deus não fez sexo para a mulher, fez sexo para o homem. A mulher, se o homem não ir durante um mês atrás da mulher, a mulher não vai ceder no homem. Quer dizer que o sexo é para agradar o homem. Estás a ver? O homem, por causa do sexo, pode entregar um Range Rover. Yes. O homem, por causa do sexo, pode entregar uma casa no Clama, Jardim do Rosa. Sim. Nunca vais ver, dificilmente, você vê uma mulher entregou uma casa num homem por causa do sexo. Sim. Algo está por trás disso. Esse homem está a trabalhar por ele. Mas por causa do movimento sexual, o homem oferta muitas coisas. É por isso eu digo aqui. Sobre o impacto Deixa eu só pegar um pouco, vou ter nesse fio. É por isso, às vezes, quando a mulher, o homem está aí atrás da mulher, estou aqui a alertar, você mulher, não nega o seu homem. Muitas vezes, quando o homem não come bem em casa, a tendência é comer onde? Fora de casa. Às vezes, o poder da infidelidade é manifesto por causa da insatisfação sexual dentro de casa. Ninguém te mente. Quem come a mesma comida se aborrece. Hoje nós na igreja estamos a falar muito de espiritualidade, mas o sexo não é espiritual. No sexo Deus não está aí, Deus desaparece. Deixa você e a mulher. A mulher tem que saber agradar o homem. E o homem começa a medir. Minha mulher aqui em casa é direito. Vamos falar, é tábua na cama. Mas quando estou fora, aqui estou a ver, não sou tábua. Vamos dar o caso. O homem dentro de casa só está a comer frango. Em casa está a receber frango, mocotó, cispe. O que é que vai criar uma desestabilidade? Sim. Existem mulheres que são especialistas em tirar homem de casa para fora de casa. Sim. Nem todo homem traz sua esposa. Sim. Porque quer. Às vezes é isso. É as mulheres não entenderem. A fraqueza do homem está no sexo. Se a mulher quer saber o código do pênis do homem, atende só bem o homem na cama. A cama é um dos pontos proféticos da vida do homem. A fraqueza do homem está na cama. Não adianta fazer curso, falar bonito, cozinhar. Mano, o homem pode dormir à fome. Se você atender bem na cama, vai chamar de amor. Yes. Existem problemas graves para reunir família. Quando a mulher atende bem o marido, até dia seguinte o homem está olhando a mulher e diz, amor, liga no tio, na tia, a reunião familiar não vai acontecer mais. Yes. Por quê? O poder da cama. Yes. Existem 2 camas. Se nós entrar na Bíblia, fala que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Nós podemos criar tipologia que a primeira casa é a primeira mesa que está na sala, mas a segunda casa é a segunda mesa que está no quarto. Alguém está entendendo? Isso é muito sério. A tipologia. A glória da segunda casa.
Então quer dizer que existem problemas que não se resolvem da cozinha para a mesa. Há problemas que se resolvem da mesa para o quarto. Amém. Se quer saber que hora teu marido sai do serviço, seja uma especialista no quarto. Há momento tem que mandar a criança comprar pão. Isso não começou agora. Jesus, quando conversava com a mulher samaritana, mandou comprar pão. Discípulos, vocês vão comprar pão, porque o assunto era delicado. Amém. Jesus queria ganhar Samaria. Amém. Não vou ganhar Samaria com crianças em frente. Yes. Então vão comprar pão, põe palavra. Aleluia. Vão atrás da palavra. Vocês nessa dimensão não é para ouvir essa palavra. Yes. Então, há coisas que acontecem quando se manda comprar pão. Aleluia. E você mandar comprar pão, não manda nessa padaria aqui próximo, manda lá distante. Diz que essa padaria que está aqui não tem bons pães, vê lá um bicho, manda comprá-la para resolver problema. Existem muitos casamentos que foram ao divórcio, é por falta de sabedoria. Aleluia. A mulher não deve falar muito, a fraqueza do homem está no sexo. Yes. Yes. Se queres conhecer a fraqueza do teu marido, procura agradar teu marido na cama. Aleluia. A cama é um ponto mais alto que revela a fraqueza do homem. Amém. Agora, há alguém que diz na rede social, acho que é ANA, não é? Associação Nacional dos Agarrados, é isso? O homem tem que dar dinheiro na mulher. O pastor concorda com dar mesada numa mulher? Na mulher de casa, a esposa, tem que dar. Namorada. Namorada, esse é outro assunto, vamos ter um outro tema, mas o homem tem que dar dinheiro na mulher. Sabe por quê? Né? Em casa tem que dar dinheiro na mulher. Sabe por quê? Porque quando Deus fez Adão, a Eva já existia, mas estava no invisível. Primeiro Deus ensinou Adão a trabalhar. Para quê? Para Adão ter dinheiro. Quando Adão conseguiu ter dinheiro, quando eu falo de dinheiro, ter bens, quando Adão conheceu como trabalhar, como conseguir as coisas, só foi aí que Deus fez a Eva vir na existência física. E quando a Eva surge na existência física, a Bíblia fala que não foi a Eva que alimentou Adão, foi Adão que alimentou a Eva. E o mais interessante, a primeira vez que a Bíblia mostra que a mulher alimentou o homem, foi o dia que o homem caiu. Sempre que o homem alimentava a mulher, o pecado não entrou no mundo. Mas o dia que a mulher alimentou o homem, o pecado entrou no mundo. Yes. Então o homem tem que alimentar a mulher. O homem tem que dar dinheiro na mulher. Yes. Isso por quê? Porque faz parte da natureza. Yes. E muitos dizem que a mulher atrasa muito. O atraso da mulher é sua natureza. O atraso não começou agora. É um erro o marido bater a esposa por causa do atraso. Por quê? Porque Deus disse a Adão, você adianta. Deixa a Eva se preparar mais. Então a beleza não é para homem, beleza é para mulher. Está entendendo? Pastor, então duas questões. Eu já vou passar a palavra à Evandra. A primeira questão é sobre o pastor disse que tem demônios com papel apenas de comer no óbito. Eu não citei. Não demônio. Demônios que influenciam feiticeiros ou satanistas. Porque demônio é espírito. Não entendo. Qual é o objetivo? Comer no óbito ou no cemitério? Não tem objetivo. Vou contar aqui uma história muito breve. Nós recebemos agora um satanista. Este jovem foi trabalhar numa empresa do homem numa posição muito alta. Quando trabalhava, esse homem começou a mexer, começou a desviar as coisas da empresa. Afinal, o patrão observava. Aquela empresa é uma empresa satânica. É por isso que nós temos que orar muito. Nem toda empresa é empresa. Existem pessoas que vão trabalhar em uma empresa, quando trabalham, a sua saúde não se torna a mesma. Verdade. Por quê? É uma empresa, você está a ganhar dinheiro. Yes. Mas o dinheiro que você vai ganhar, vai investir em uma certa É doença. verdade. Há pessoas que não eram diabéticos, começaram a ser diabéticos quando começaram a trabalhar numa empresa. Existem pessoas que não tinham problema na relação. Começaram a ter problema quando começaram a trabalhar numa empresa. Yes. Existem empresas que são altares. Então, muito cuidado quando acontece uma promoção na empresa. Existem cadeiras e gabinetes que não são gabinetes, são caixões. Eu já vi pessoas que trabalhavam numa função, não acontecia nada. Mas quando mudaram de função, menos de uma semana morreu. Porque se você pegar a cadeira e virar, cadeira, Yes. ok, ela tem uma estrutura em cima e tem uma abertura embaixo. E o caixão tem uma abertura em cima, uma estrutura embaixo. Se virar o caixão, vira algo para sentar. Então existem cadeiras que não são cadeiras, são caixões. My Isso God. acontece muito no Ministério do Interior da Defesa, Deus. onde há morte constante. E eu repito, este jovem foi trabalhar nessa empresa, começou a mexer. Chegou um certo dia, a patrão mandou chamar. Disse, isso é espelho, vão se ver no espelho. Meu Deus. Quando chegou no espelho, foi se ver no espelho, o homem não viu o seu rosto. Começou a chorar. Disse, esse espelho aqui representa o teu estado. Você já não está vivo, você está morto. Se você sair daqui agora, quando você pisar aí fora, vais cair morto. Então, a partir daquele dia, fizeram uma consagração nesse jovem. Qual era o papel dele? Primeiro, o papel era ir procurar casa com óbito. O dia do funeral,
todos os dias assim, tem que procurar casa com funeral para poder comer. Quando ele come, todos os dias, quando come naquela casa do funeral, a pessoa que morreu, a sua alma vai trabalhar pelo seu bolso. É por isso que você vê muita gente com máquinas. Você vê onde é que vem esse dinheiro? São almas que estão a trabalhar. Almas estão a trabalhar e mais da pessoa que está a trabalhar. Então, esse jovem tinha dois papéis. Ou comer, comer aí no óbito. É por isso que temos que ter muito cuidado. Às vezes é bom ir no óbito, nem sempre é bom comer no óbito. É verdade, pastor. Porque existem pessoas que estão a comer no óbito. É verdade, pastor. Há famílias no óbito, existem famílias. A comida do óbito fazem com o banho do morto. Porque todo mundo tem que comer essa comida. Tem que ter cuidado. Yes. Há uma jovem que nós recebemos na igreja, estava concebida. E ela gestava de gêmea. Foi no óbito, quando comeu no óbito, na mesma hora foi no cemitério, a criança saía. Uma gestação saudável, perdoou a criança, duas crianças. Existem óbitos que acontecem forças de energias espirituais. Porque às vezes o motivo como a pessoa morreu traz a atmosfera naquele óbito. Então quando está aí no óbito tem que ter muito cuidado. Tem que ir no pastor para orar, tem que ir na igreja. Porque o óbito é fim de uma história. Fim daquela história, existe em reunião de outra história. Porque o feiticeiro morre, mas a feitiçaria não morre. Se o óbito for de um feiticeiro, o feitiço que trabalhou com o feiticeiro vai ter que procurar outro feiticeiro para poder trabalhar. E naquela reunião aí do óbito, você pode receber o feitiço pela inocência. Quando falamos da operação da inocência. O que é a feitiçaria? É uma força oculta que te obriga, te leva a fazer coisas fora do comum. Meu Poxa, Deus. como é que é a operação da inocência? Alguém pode ser bruxo e não saber que é bruxo? Com certeza. Como identificar alguém que é bruxo da inocência? É simples. Não é normal, você jovem, está a dormir, os vizinhos estão sonhando contigo, viram teu rosto apertado no pescoço. Quando você começa a dar sonho negativo nas suas, você é um bruxo inconsciente. Você está a sair de casa para ir trabalhar, já estão a fechar portas logo. Sim, sim. Precisa dar sonho. Sim. Agora a pergunta é, como se entra numa feitiçaria na inocência? Sim. Primeiro contato é o sexo. Você é mulher, por isso tem que ter muito cuidado. Há pessoas que é só para olhar. Que impacto tem a vida sexual, pastor? O sexo é o ponto mais alto da vida. Quando a pessoa se relaciona sexualmente, está ligada à vida. Não existe outra linha de contato a não ser o sexo. Porque o sexo tem 3 linhas de O pensamento sexo é o ponto mais alto? da vida. Porque quando eu me relaciono com a pessoa, estou a ligar. Se você ver bem o que faltou no homem, a mulher tem. O sexo une o que faltava na mulher. O sexo une o que faltava no homem. Essa penetração, deixa eu usar aqui o termo, Sim. Sim, esteja à vontade. essa penetração do pênis na vagina da mulher, essa colocação, você vê que completa. É por isso que o homem sem a mulher, o homem é incompleto. Um solteiro está incompleto. Agora, alguém que vive com a mulher, um casado, está completo. Yes. Quer dizer que o homem começa a se tornar alguém completo quando encontra a sua cara metade. Yes. Um homem sem a mulher é incompleto. Você vê a vida de um solteiro, é uma vida automática. O solteiro morre à toa. Vamos identificar. Isso é comprovado. Vê, exemplo. Sim, vê sim, isso. sim. Vê isso. Vê a vida do casado. O casado está a dormir. Não é? O homem casado está a dormir. Quando o casado acorda, a água está onde? Na casa de banho. Sim. Enquanto está a banhar, a mulher está a passar ferro. Está a fazer o quê? Está a passar o ferro à roupa. Enquanto está a passar ferro à roupa, o homem está a se preparar. Enquanto está a se preparar, a comida está onde? Está na mesa. Enquanto a comida está na mesa, a mala ou a pasta espera para ele Já tá, trabalhar. exatamente. Agora, solteiro sofre muito. Yes. Solteiro tem que acordar, tem que preparar água, tem que banhar, tem que engomar, tem que cozinhar. Por isso, o solteiro em outras empresas. Eu, por exemplo, na igreja, Sim, o atraso de um solteiro, Existem eu empresas sou já. que não olham bem Não, para essa uma aqui, pessoa solteira. essa atrasou. É preciso, um casado não pode atrasar. Porque o homem, quando casa, o que era 100% torna 50%. Não é? As suas cargas começam a diminuir, porque a mulher lhe torna fácil. Amém. Mulher é uma benção. Amém. A mulher vem para complementar a vida do homem. Amém. Então o sexo é isso. O sexo une. O sexo traz a imagem. O que faltava no homem. É por isso a beleza. Deus tirou no homem, meteu na mulher. Ok. Mulher, bonito não é o homem, é a mulher. Amém. Você vê um homem, às vezes, com a cara, tipo, está a vir de trás, mas está a vir de frente. Mas a mulher é muito bonita. A pergunta é, como é que esse homem conseguiu conquistar essa mulher? É por isso, a fraqueza do homem está nas vistas. Sim. Mas a fraqueza de uma mulher está nos ouvidos. Yes. Cuidado com as pessoas que falam bem.
Um trabalhador conseguiu conquistar uma empresária, tirou a empresária de um casamento, tornou-se esposa da empresária. Quando a mulher ouve palavras bonitas, a mulher se comove. Muito cuidado com o ouvido, porque o ouvido tem força para trazer sentimentos. Yes. A mulher, quando ouve palavras bonitas, a mulher se comove. Yes. Então o homem ficou com a visão, a mulher ficou com a audição. Yes. É por isso que a igreja tem a audição e Cristo tem a visão. Bartimeu era cego, mas Bartimeu conseguia ver o que as pessoas, né? Ou seja, o que as pessoas viam, não viam o que Bartimeu via. É por isso que a nossa audição tem visão. Você com a tua audição pode ver coisa que a visão não vê. Isso é muito É por isso que o forte. mundo começou com o ouvido Yes. e o mundo terminou com o ouvido. Isso Por isso que a Bíblia fala que quem tem ouvido faz o quê? Ouça o que o Espírito diz aí. E a fé não é visível, a fé é invisível. Yes. E o mundo espiritual mais forte da fé trabalha com o poder da audição. O que é a definição da fé? Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. De quê? A fé vem pelo quê? Pelo ouvido. E ouvir o quê? A palavra Por que de vem Deus. ouvir? É por isso a Bíblia apresenta a mulher como a igreja. E a fraqueza de uma mulher está no ouvido. Então, se nós falar aqui de ouvido, vamos sair aqui amanhã. Então, melhor nós entrar aí fazendo as perguntas eu mesmo. passei um pouquinho na questão do... Já vou passar, desculpa. Espírito da enfermidade. O espírito de enfermidade é o quê? Na verdade, doença não existe. Deixa-me ter aqui patente. O que é que existe é enfermidade? Não se diz dor da cabeça, diz-se dor na cabeça. O que é que existe? O que existe é um espírito que está na cabeça. Quando esse espírito, há um espírito de dor, dentro da classificação dos demônios, existe um espírito chamado dor. A presença desse espírito, quando senta na cabeça, onde se manifesta, chamado o quê? Dor na cabeça. Não dor de cabeça. Não. É dor na cabeça. Porque a dor não é tua. E a pessoa de tanta dor se conformaram. Pronome possessivo ou pronome indicativo. Essa é a minha doença. Pode dizer isso. Isso é uma palavra satânica. Você não nasceu doente. Pois. Tudo que você aceita no mundo natural, você aceitou no mundo espiritual. E o mundo espiritual tem influência no mundo natural. Existem pessoas que carregam doença de 10 anos que podiam carregar apenas 2 dias. Porque se conformaram. Essa é a minha doença. A minha família é a família dos diabéticos. A minha família é a família dos AVC. Porque é a nossa doença. Enquanto você não mudar esse termo, não mudar esse pronome, a doença nunca vai sair. Meu Deus. O espírito de enfermidade é o quê? É a presença de um demônio de dor em alguma região do corpo. Se vir no peito, vem o nome, a dor no peito. E por isso a oração é quê? A oração é a capacidade sobrenatural que vai localizar esse demônio da dor e se ausenta. Agora o problema está aqui. Por que que muitos oram e nem todos dão resultados? A oração não é só orar, tem que se conhecer. Amém. E eu trago aqui uma advertência. Nunca ora para alguém que você não sabe qual é o nível do demônio que está operando na sua vida. Pastor, a câmera é aquela. Essa, Sim. a câmera é essa aqui. É. Estão falando da câmera, não é? Então, nunca ora para alguém que não sabe qual é o nível da enfermidade da sua vida. Então, a enfermidade é o quê? A enfermidade é uma presença de um espírito maligno. Quando você está a orar para alguém, você está a associar, está a casar com essa pessoa. Há pessoas que, quando oravam, estavam bem, depois de orar, começaram a sentir-se mal. Por quê? Porque oraram para alguém. Falamos da Pega a sua aí, parte, desculpa, né, só. pastor? Porque oraram para alguém que o espírito que domina essa pessoa é superior ao nível espiritual dessa pessoa. Como dá conta que é superior? Como dar conta? Você tem que se ver. Então você que na semana ora 2 vezes, você vai orar para alguém que está endemoniado. Há pessoas que a oração não é só para se cuidar mesmo. Yes. Não é para orar para os outros. Amém. Tua oração é só para ti. Yes. Há pessoas que só ganham dinheiro só para gastar ele. Não Amém. permite gastar com mais ninguém. Yes. Esse é o Yes. mundo espiritual. Aleluia. Quando você ora para alguém, você está a partilhar. É aqui onde muita gente é ingrato. Quando um pastor, alguém está te mentoreando a fazer um trabalho espiritual, está a colocar a vida desse pastor em perigo. Na medida que o pastor está a orar, está a carregar todos os espíritos da tua casa ou do local que oraram para a casa do pastor. E a família do pastor é muito atribulada. Sim. Hoje falam, não, pastor, estão a pedir dinheiro. Não é questão de pedir. Noutros países como a Nigéria, aqui em África, Nigéria hoje, a vida de um pastor é semelhante de um nível alto, porque as pessoas entenderam o mistério. Um pastor, na verdade, não deve trabalhar. A oração de um pastor que trabalha e a oração do pastor que não trabalha são diferentes.
Alguém que perde tempo no César das 7 até 17 horas vir na igreja, não tem a mesma carga espiritual de alguém que está 100% na igreja. É por isso nas Américas os pastores o que fazem? Estudam, tornam-se empresários. Sim. Não é? Entregam alguém, um filho para gerir a empresa e cuidam só da obra. É verdade, pastor. A unção de um pastor que não trabalha e a unção de um pastor que trabalha são diferentes. Quando a igreja angolana entender que os pastores têm que ficar na igreja, a unção da igreja vai mudar. Aleluia. Por que existem pastores fracos sem unção? É porque estão deixando o pastor trabalhar. Não é pecado um filho abençoar um carro num pastor. Existem pessoas que estavam presas. Há pessoas que nunca vão se tornar grandes enquanto não receberam uma palavra de ativação. Existem pessoas hoje que têm em casa, têm empresa, por causa da oração de um pastor. Amém. E você partilhar essa bênção com esse pastor não é pecado. Amém. Eu falo em paternidade espiritual. Yes. Leva o teu pai, ao líder espiritual no nível onde você chegou. Se te abençoa num nível alto, procura dar coisas altas. Amém. O nível de honra no teu pai espiritual tem que ser de acordo com aquilo que você recebeu. Aleluia. Há pessoas que não tinham nada, se tornaram grandes. Agora, a grandeza dele está dizendo não. O lugar onde estou a sair, porque eu não vou ir no lugar grande. Ele esqueceu que Deus lhe tornou grande para mudar a natureza do lugar onde ele está. Está fugindo do lugar pequeno. Deus lhe tornou ele grande para mudar o lugar pequeno para ser grande. Yes. Há pessoas que vão mudar a igreja. Não precisa ser multidão, só uma pessoa. É verdade. Quem está a comprar a igreja na Nigéria é uma pessoa. É verdade, pastor. A nossa mentalidade tem que mudar. Hoje há uma contradição. Vê só o que os ímpios falam. Os ímpios falam, a igreja está sempre fechada. Essa é a primeira pergunta. Por que a igreja está sempre fechada? Porque o pastor tem que fazer o quê? Trabalhar. Agora, quando a igreja fica sempre aberta, agora a pergunta é, a igreja está sempre aberta. Quer dizer que os ímpios não sabem o que querem. Está a entender? Quando a igreja está fechada, o pastor tem que trabalhar. Quando a igreja está aberta, o pastor está a trabalhar. Agora, se o pastor está a trabalhar na igreja, onde é que vai vir o salário do pastor? Hoje ainda há uma calúnia fazer salário no pastor. Hoje ainda há um problema fazer um salário no pastor. Muitos pastores passam necessidade grande. Os filhos dos pastores têm vergonha têm vergonha na escola dizer que meu pai é pastor. Porque hoje pastor é conhecido como pobre, um miserável, alguém que tenta procurar estratégia para tirar alguma coisa dos filhos. E não seria assim. Seria a igreja ter uma mentalidade, as dos pastores. Os pastores angolanos estão a sofrer muito. Há muita gente que vai se tornar empresária para mudar a vida do seu pai espiritual. Aleluia. Eu digo isso. Hoje eu estou aqui, estou a mentorear pessoas a partir da Europa, América. Amém. A minha maior bênção não vem da Angola, vem fora da Angola. Amém. Porque as pessoas de fora entenderam que essa pessoa não é pessoa comum. Aleluia. Enquanto as pessoas estiverem como pessoa comum, nunca vão receber coisa diferente. As pessoas vão começar a receber coisa diferente da tua parte quando tu olhar como uma pessoa diferente. Meu Deus, deixa eu perguntar aqui. Pastor, pastor, nós vamos ter a segunda parte, parece. Deixa-me perguntar aqui, mais quantos minutos nós temos? Vamos concluir. Nos deram só 10 minutos. Pastor, nós temos que ter... Pastor, quem está lá em casa, nós vamos ter a segunda edição com o pastor Abel, porque nós estamos a aprender aqui... Nós estamos a aprender coisas muito fortes e as nossas questões ainda não terminaram, pastor. E nós temos aqui muito que aprender consigo. Pastor, diz-nos aqui, existem pessoas que trabalham e não conseguem ver o dinheiro. Do mesmo jeito que recebem, do mesmo jeito o dinheiro vai. Deixa só concluir. Há pessoas que são escravos. Por quê? Por causa de transmissão. Existem 3 linhas de contato. O primeiro é a saliva. Segundo é o calor, terceiro é o sangue. Primeiro é a saliva, segundo é o calor, terceiro é o sangue. É por isso a mulher ou o homem não pode beijar qualquer pessoa. Quando você beija alguém, já se perguntou por que o calor do homem é salgado? Se a ciência diz que o homem tem 65 a 70% de água, a água não é salgada. A água não tem cheiro, não tem sabor. Por que o homem é salgado? Já se perguntasse isso? Então, o calor do homem faz parte da vida do homem. É por isso essa aproximação, eu normalmente, eu abraço pessoas, mas tenho muito cuidado com quem abraçar. Você quando abraça alguém, teu calor vai por essa pessoa pode roubar a tua energia positiva. Pois. Existem pessoas que estão a trabalhar, mas estão a trabalhar por uma outra pessoa. Não é normal. Esse mês trabalhou, roubaram o telefone, tem que comprar telefone. Esse mês foi trabalhar, roubaram um carro, tem que comprar carro. Então só vive para pagar as coisas. Chama-se escravo. Estão a trabalhar por uma certa pessoas. Muita gente está num nível alto, mas nunca viram seu dinheiro. São escravos. Como uma pessoa é identificada no mundo espiritual? Estou a concluir já. Por causa da energia, a luz. A nossa luz
reflete o nível que nós temos. Há muita gente hoje não está a trabalhar, mas são pessoas grandes. A grandeza não é o que você alcançou hoje, é o que você vai alcançar amanhã. Amém. É por isso as pessoas dizem não tenho nada na vida, mas tenho muita perseguição. É É porque os teus inimigos viram quem você é. Yes. Às vezes o nosso adversário são pontos que revelam nossa potencialidade. Pastor, por favor, nos ensina isso. Como assim? Pessoas 5 que não minutos. têm nada, mas são perseguidas. 10 minutos. Ainda estamos Não, já está 5 agora. Já está 5? Já 5 já. Não, vamos já terminar. Por favor, por favor. Pessoal, por favor. Ensina-nos aqui um bocadinho e vamos já nos... O pastor depois vai dar as últimas considerações e vai nos encerrar em oração para quem está lá em casa e para nós que estamos aqui. Pessoas que não têm nada e são muito perseguidas. Você já se perguntou por que Jesus nasceu em Israel, mas os magos saíram do Oriente para procurar Jesus? É porque viram estrela. O mundo, ela é identificado por estrela. Todos nós temos uma estrela. Deus olhou para Abraão e disse a Abraão, conta as estrelas que estão no céu. Abraão não conseguiu contar, porque a estrela representa o nível do nosso brilho. O que é o brilho? Brilho são palavras. As palavras que você fala revelam quem você é. Nas pessoas. Os pensamentos que você tem revelam quem você é. Sim. É por isso que quem pensa pequeno não tem capacidade de um dia se tornar grande. Então, nós conseguimos identificar que as pessoas são grandes por causa do nível do seu brilho. O brilho é que é aquilo que ele veja. Olha, se nós estivermos aqui, vermos diante, vou responder agora, vermos um campo, se nós trazermos um especialista, um médico, lhe mostrar um terreno, o que é que ele vai dizer? Lhe oferecer um terreno para um médico, ele vai dizer, nesse terreno vou meter um quê? Minha futura quê? Clínica. Clínica, sim. Se você meter desse terreno num camponês, o camponês vai fazer o quê? Vai meter um futuro campo. Vai pôr sim. Então, o problema não é o lugar. Sim. O lugar é só um. Mas a forma como as pessoas enxergam o lugar determina o pensamento que a pessoa tem. Não sei se estou a fazer entender alguém. Sim. Então, os teus pensamentos produzem o nível da tua grandeza. As pessoas hoje não vivem a grandeza, mas pensam coisas grandes. Amém. Cuidado com o pensamento. Uhum. É por isso o doutor Miles Monroe está a dizer que o lugar mais rico é o cemitério. Porque no cemitério encontra-se pessoas que pensaram, não conseguiram concluir seus pensamentos. Então, o nível mais alto é o pensamento. Então, o nível do teu brilho também, o reflexo que você tem na vida, acaba por atrair adversário. Como identificar alguém grande? Você vê à tua volta quais são as lutas que você tem. Satanás não perde seu tempo em investir demônio em pessoas grandes. Quando você vê teu projeto, você não está a comprar materiais, não tem danos, não tem nada. Quer dizer que aquele projeto não vai em algum lugar. Não está a produzir inveja. É hoje assim. Eu fiquei sem amigos. Não é? Fiquei quase sem amigos. Por quê? Porque eu consegui identificar qual é a minha vocação. Não é? Quando você encontra a tua vocação, você está entrando no nível da sua grandeza. O nível do problema que você passa determina quem você é. Quem passa problemas grandes, Deus está a revelar quem ele é grande. Me diz quem te persegue, eu vou dizer em que nível Deus quer te elevar. Hã? Satanás não investe demônios grandes em pessoas que não pensam grande. A grandeza é o pensamento. Quando o teu pensamento começa a pensar grande, você vai grande. O I10, ele, para atingir uma grande velocidade, se esforça. Mas um V8, para atingir uma grande velocidade, pela sua natureza. Uns correm pelo esforço, outros correm pela natureza. Como está o teu pensamento? Será que teu pensamento corre pelo esforço ou pela natureza? Eu estou aqui, não preparei nada. É a natureza. Então a natureza do teu pensamento revela quem realmente você é. Yeah. E eu aqui digo, quando você se associa com pessoas grandes, você começa a ir mais longe. Jesus. E o segredo da vida é, não anda com pessoa que conhece o que você conhece. Anda com pessoa que conhece o que você não conhece. Jesus. Porque você vai ter um conhecimento precoce. Quem está no primeiro ano da faculdade, anda com pessoa que está no terceiro, quarto ano. Yes. Para ter um conhecimento antecipado. Quando você entrar no segundo ano, você já conhece tudo. Para ter tudo não será mais novidade. A vida é isso. Quando você não é empresário, anda com quem faz empresas. Procura acelerar o teu nível de crescimento. Por que muita gente não cresce? É porque está andando com pessoas que não têm o que ele tem. Yes. Quando você anda com pessoa que não tem, você vai alimentar aquela pessoa que não tem. É verdade. É por isso que muitas pessoas que não têm conseguem ter o que você tem. Uhum. O dia que você mudar a tua visão, andar com pessoas que têm mais além do que você tem, yes, você vai chegar no nível dele. Amém. Porque a frequência, a psicologia fala aqui sobre, o pai da psicologia estão a falar sobre o meio que influencia a personalidade, o meio ambiente.
O meio ambiente influencia uma personalidade. Então você tem que saber qual é o meio onde você está inseridos. Meu Deus. E vamos continuar o próximo encontro. Ai, meu Deus, que live abençoada. Que live abençoada. Pastor, nós temos que ter aqui... Ai, pastor, que tremendo, que tremendo. Deixa-me agradecer aqui a todos. Todos que estão do outro lado. Nós vamos ter aqui a segunda, a terceira parte com o pastor Abel. O pastor Abel estará ocupado, mas em junho nós teremos o pastor Abel aqui. Vamos preparar aqui 2 horas, 2h30. Vamos preparar aqui a nossa live mais cedo. Vamos nos enquadrar dentro da agenda do pastor. Vamos fazer de tudo para trazê-lo cá mais cedo, porque nós precisamos aprender muito e precisamos sair libertos. E eu sei que nós hoje estamos a sair daqui libertos. Obrigada a todos que estiveram aí do outro lado. Pastor, eu quero que nos encerre aqui com as suas últimas considerações e ore por nós. Nós precisamos que o Senhor nos abençoe nessa noite. Muito obrigado. Vamos orar ao Senhor. Deus, estou a orar pela minha nação, nossa nação Angola. Ajude a Angola a crescer. Nós já somos pouco para lutar conosco mesmo. Senhor, nos ajuda a ter um coração de amor, coração de união, amor ao próximo. Senhor, ajuda a Angola a crescer. Os pastores, que nós possamos estar mais unidos, não afundar, não falar mal uns dos outros, seja qual a área, Senhora, esteja com esta nação. Eu estou a orar para esse homem, para essa mulher, onde está. Senhor, abençoa os lares, casamentos que estão à beira do divórcio, Senhor, conserta. Estamos a orar para homens de negócio, mulheres de negócio. Deus dá ideia para esses homens, para que possam se tornar homens de grandes sonhos. Estamos a orar também, Deus, para nosso país, nossos governantes, nosso presidente. Senhor, ajuda a nossa Angola a crescer. Ajuda as famílias. Ajuda esta nação a desenvolver, Senhor. Eu estou a orar para aquele homem que está na rua, sem abrigo, sem comida para comer. Estou a orar por aquela mãe que, neste momento, está com 3, 4 filhos, não conseguiram jantar por falta de dinheiro. Senhor, ajuda a Angola a ter amor, para nos ajudarmos um ao outro, Senhor. Que o projeto de ajuda ao próximo se faz sentir em Angola, porque diz a tua palavra escatológica: quando eu tive fome, não me deixe de comer; quando eu não tive comida ou roupa, não me deixe de vestir. Senhor, ajuda a Angola a crescer. Deus nos ajuda a ter dinheiro suficiente para a gente partilhar com quem não tem. Deus dê saúde às famílias. Nós consagramos este final de semana. Abençoe, Senhor. Estamos no sábado, Shabat. Assim como foi o último dia que o Senhor fez a terra. Número 7, perfeição, plenitude e totalidade. Nós oramos e consagramos também esta empresa. Abençoa os mentores dessa empresa, o CEO. Abençoa este grande homem sonhador. Abençoa, Senhor Deus, essa equipa que trabalha nesse projeto. Eu estou a orar, Pai Santo, por esta equipa, Percurso da Vida com Deus. Deus dê finança para patrocinar. Sabemos que há custos. Durante a live, levanta mulheres e homens que abençoem e transferem sem medir esforço para ajudar no pagamento, na despesa, seja no combustível do carro, seja também no pagamento do espaço. Deus abençoe. Oramos, Senhor, que Deus possa dar dinheiro para que este homem vá mais além e esse espaço possa estar coberto com muitos programas. Nós oramos pela bênção desse espaço. Oramos também pelos patrocinadores desse programa. Deus abençoe pelo poder que ama o seu nome. Muito obrigado, Pai, porque Tu és bom. Também oro pelo Ministério Adonai Internacional, o Reverendo Jorge Batista, o Ministério em si só, aqui em Angola, fora de Angola. Deus esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Boa noite a todos e até a próxima live.